Pode dar uma beirada aqui. Então, já está gravando? Peraí, vou começar a gravar. Deixa eu só abrir aqui o. Vou abrir aqui para minha cachorra sair do quarto. Não quer abrir a minha. Ok. Gente, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião do grupo de pesquisa. É importante a gente tá sempre ligado no nosso grupo de WhatsApp, tá, meus amores? Porque a gente está colocando bastante material de textos complementares, são são dicas também para participar de evento. Então fiquem atentos ao grupo, porque tem muita coisa acontecendo e a Carol ela está realmente colocando bastante material lá. E lembre-se sempre que nós somos um grupo de pesquisa com o guarda-chuva do CNPq. Ou seja, né, nós já temos, apesar dos artigos, né, dos projetos de artigos já estarem se encaminhando, mas a gente tem que ter em mente que o grupo precisa do compromisso de todos para que a gente possa produzir material, produzir artigo, produzir conteúdo científico para que a gente continue com essa aba do CNPq. Beleza? Então hoje a gente tem essa fala maravilhosa aqui, esse debate maravilhoso. Inclusive a Fabi, a Júlia, a Milena e a Elô, na quarta-feira, fizeram um lindo bate-papo no Instagram sobre essa reflexão que é muito importante. Ela, inclusive, é super pertinente agora, né, no mês de maio. O maio está chegando. E mais do que isso, gente, dentro dos nossos projetos e até dentro do nosso olhar de pesquisa científico, é super importante que a gente realmente tenha em mente sempre essas reflexões, esses espaços críticos que naturalmente vão colocar um debate sobre questão de gênero. E quando se for na cultura pop, quando se entra nos games e até nas séries, realmente a gente precisa debater com muita seriedade, a gente precisa ter realmente uma maturidade para pensar isso. Inclusive, dentro desse espaço, é um espaço de pesquisa, que os nossos direitos possam se estabelecer dentro sempre desse olhar reflexivo, desse olhar que parte para uma formação e que possa construir visão adequada, um cenário até certo ponto construtivo para pensarmos, no caso, então, participação das mulheres e especificamente no debate que a gente vai trabalhar hoje aqui, nesse posicionamento que coloca as mulheres no mercado de commodities. Fabi, esteja à vontade. Obrigada. Como o professor Wilson falou, a gente fez uma live com a Elô, né? Então já serviu aí também para quem assistiu de uma introdução do que a gente vai conversar hoje. Espero que todos tenham conseguido ler os dois textos, fazer aí suas observações. Então, na nossa dinâmica, fiquem à vontade para, quando quiserem falar alguma coisa, só falar. Como eu não estou tendo acesso à telinha do Skype, eu acho que talvez não vai aparecer para mim se levantarem a mão. Então, pode só falar mesmo, fiquem à vontade para me interromper, para falar qualquer coisa, tá? Então,
dentro até mesmo disso que o professor Dixon já falou aqui para a gente, o texto primeiro texto que eu vou começar falando, né, para introduzir o assunto, é aquele que fala sobre a representação das mulheres nas HQs de super-heróis, né, que elas vêm falar sobre os estereótipos dentro dos quadrinhos de heróis e a quebra desses estereótipos. E elas começam falando sobre a pluralidade nas HQs, sobre as temáticas, né? Como o professor falou agora. A gente tem diversos temas, diversos gêneros de quadrinhos que vão trabalhar com diferentes questões sociais, políticas. E dentro desse escopo que a gente vai falar hoje, né, fala sobre a representação, que é uma coisa um assunto que está muito presente dentro das nossas discussões, sejam elas as discussões empíricas dentro das redes sociais com os nossos amigos e dentro da pesquisa, né? A gente já até falou sobre isso com textos anteriores e hoje a gente vai falar sobre a representação nas HQs. E essas HQs, elas vão trazer, principalmente lá quando surgiram as primeiras super-heroínas, elas vão trazer um reflexo do que se entendia na época, nas várias épocas, como o papel das mulheres na sociedade, que tem muito a ver com essas dinâmicas de poder, com o patriarcado, né? Várias autoras aí, a Butler, por exemplo, vem falar sobre a supressão do feminino pelo masculino. E o primeiro exemplo que eles trazem é justamente a primeira super-heroína, que é a Mulher Maravilha, que vem refletir dentro dos HQs o que seria esse exemplo de mulher a ser seguido, o que seria essa feminilidade a ser seguida. Né? Elas dão exemplo de quando a Mulher Maravilha, mesmo dentro já, sendo membro da Liga da Liga da Justiça, ela ser resignada ao papel de secretária. E como elas colocam, não que ser secretária seja alguma coisa ruim, mas que está atrelado a essas responsabilidades da ordem doméstica, essas responsabilidades dessas tarefas domésticas que sempre foram designadas às mulheres. E isso vai ser refletido dentro dos quadrinhos. Então, dentro disso, é importante a gente pontuar que a mídia ela vai atuar na formação do pensamento político e social e refletir esse pensamento político e social. Então, o que vai aparecer na mídia, nesse caso nos quadrinhos, vai não só construir, como reforçar estereótipos, reforçar questões da ordem social, das estruturas, das dinâmicas de poder. Tem uma situação, que eu, se não me engano, é do Guareschi, que elas colocam, que ele fala que quem detém o privilégio, a posse dos instrumentos de comunicação e de informação, tem suas ideias internalizadas pelos grupos dominados, e que tal fenômeno vai estigmatizar as práticas dos grupos oprimidos. Significa que quem vai deter esse poder vai produzir em maior quantidade, em maior volume, com mais força, digamos assim, para esses grupos dominados. Mas também esses instrumentos de comunicação e de informação também podem ser utilizados como instrumentos de contestação da ordem social por esses mesmos grupos. Daí a gente vai falar hoje em dia, por exemplo, não só hoje em dia, mas dentro da história dos quadrinhos, a gente fala, né, sobre a produção independente, que tem essa relação. Então, a mídia também vai atuar na regulação dos corpos e dos comportamentos. A Butler, por exemplo, vai falar que vai ter uma norma regulatória que vai ser ditada por essas estruturas de poder. E quais são essas estruturas de poder?
o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo. E dentro dos quadrinhos de heróis, os heróis e as heroínas vão se apresentar como referências do que seria uma masculinidade e uma feminilidade. Eles vão ser um produto midiático de representação, de uma referência. Sendo que os personagens masculinos vão ser aquilo que o homem deve buscar ser e as personagens femininas aquilo que o homem deve buscar ter. Então, são representações que vêm sendo marcadas por representações feitas por homens para homens. E daí as autoras vão trazer para a gente essas duas palavras muito importantes, a hipermasculinização e a hipersexualização. E eu considero que aqui nesse tópico é importante a gente frisar que essas representações que vêm ser permeadas, sim, por uma lógica machista, ela não vai ser benéfica nem para as mulheres, né? Muito menos para as mulheres, mas também não vai ser benéfica para os homens, que vão ter esse exemplo, essas normas inalcançáveis. Então, a Butler fala que são normas regulatórias que são inatingíveis, né? Não importa o quanto essa pessoa vá se esforçar, ela nunca vai atingir essas normas regulatórias. E, através dessa não representação, vão contribuir justamente para a continuidade dessa regulação das dinâmicas de poder. E as autoras vão trazer para a gente uma abordagem sobre essa representação das mulheres nos quadrinhos através do tempo. E vão percorrer por vários estereótipos que vão ser permeados por essa dinâmica de poder e que vão sustentar a expectativa ideológica do que seria esse padrão de feminilidade de cada período, de cada época. Então, elas vão citar a Era de Ouro, que traz o surgimento dos primeiros super-heróis, e que as personagens femininas, durante o período pré-guerra, eram representadas de forma secundária, geralmente como interesses românticos, ou apresentadas em seus ambientes de trabalho. E já durante a Segunda Guerra Mundial, refletindo a necessidade política do período, vai trazer as mulheres assumindo o papel de parceiras. Então, elas vão ser esposas, namoradas, que os heróis recorriam para obter ajuda. Assim como na vida real, as mulheres estavam sendo chamadas para trabalhar, já que os homens estavam deixando os seus postos de trabalho para ir à guerra. Na Era de Prata, elas colocam que o romance nos quadrinhos estava no seu auge. E nesse momento, as mulheres elas vão continuar aparecendo como coadjuvantes em papéis secundários e também somente como interesses amorosos. E nesse período, elas vão meio que, de certa forma, ser deixadas de lado. E na Era de Bronze vai ter o estopim das aparições femininas em resposta ao movimento feminino dos anos 70. E aqui a gente já começa a observar sobre essas ações de contestação da ordem social que vão começar a ser refletidas na mídia, portanto, na cultura pop, nos quadrinhos. E na Era Moderna vão aparecer justamente essas representações mais diversas, abordando até outras questões que vão permear e apresentar uma visão mais complexa sobre as mulheres, como as questões de sexualidade e outras questões que vão transpassar sobre o que se entende com o ser mulher. Então, esses estereótipos femininos nos quadrinhos, eles vão, de certa forma, caminhar para uma mesma direção, que seria o que as mulheres podem acrescentar à figura masculina. E aí elas vão descrever para a gente, vários desses estereótipos que foram aparecendo
durante esse percorrer do tempo que elas trazem para a gente. Então, vai ter a representação da donzela indefesa, que vai sustentar a figura do homem como herói. A mulher troféu, que vai servir como uma recompensa para o herói. Ela vai representar justamente o resultado das suas boas ações. Vai ter a questão do erotismo, como hipersexualização, né? Eu acho que é muito importante que elas pontuam a questão da sexualidade, que o erotismo não como uma coisa negativa, porque a sexualidade ela faz parte da natureza humana e, portanto, ela vai aparecer nessas representações. Mas, em se tratando das representações das mulheres, elas vão ter um teor hipersexualizado. Vai haver uma objetificação do corpo feminino que vai traduzir, e que geralmente vão ser representações produzidas por homens, e que vão traduzir o que seria o desejo masculino sobre o corpo feminino a partir do sexo. A questão da posse e do controle do corpo feminino. Vão trazer também o princípio Smurfette, que são meninas que existem em relação a meninos, né? Aquelas que vai ser a única figura feminina dentro de várias figuras masculinas. As mulheres excepcionais e extraordinárias, que também é um estereótipo que a gente deve prestar bastante atenção, porque eu não sei as meninas que estão aqui no grupo, mas, por exemplo, isso é uma coisa que me marcou muito dentro das coisas que eu consumia durante a infância e durante a adolescência, que são essas representações das mulheres fora do arquétipo de feminilidade. E essas representações foram as que eu mais me espelhava. Era o que eu via de positivo, digamos assim, no ser mulher. Então, eu não queria ser uma menininha, eu não queria ser uma patricinha. Eu achava muito melhor ter dentro dessas mulheres excepcionais vão existir os outros estereótipos. Eu queria ser a diferente, eu queria ser a que não era como as outras, né? Então, para a gente ver como é que isso vai refletir nos leitores, né? Me colocando aqui como uma leitora, como alguém que vai consumir esse tipo de mídia. Vão ter também as mulheres masculinizadas, que vai trazer uma estigmatização de características femininas, né? Vai dizer aqui, olha, as características femininas elas não são legais. Então, nós vamos exaltar tudo aquilo que pertence ao gênero masculino. Então, os tipos de comportamentos, tipos de fala, tipos de consumo, tipos de postura que vão ser entendidas como masculinas, e aí vai transformar essas mulheres masculinizadas em papéis de poder, porque elas vão se distanciar daquilo que é o feminino. E, por último, e mas não menos importante, na verdade é um dos pontos que eu considero mais importante, são os estereótipos das mulheres na geladeira, que tem a ver justamente com o uso de representações de violência, muitas vezes de violência extrema, contra as personagens femininas, que são utilizadas como um impulsionamento da trama do personagem masculino. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que não vão ser somente de quadrinhos, mas para a gente pensar nessas representações, né, dentro da cultura pop. Fiquem livres aí para comentar, para trazer outros exemplos. E eu trouxe aqui uma foto do Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, com a Mary Jane, em uma imagem que é muito presente tanto nos quadrinhos quanto nos filmes de super-heróis, que é aquele momento que o herói salva a donzela em perigo, né? Aquele momento que eles têm uma conexão romântica e ele ganha, ele vai ter essa recompensa do interesse romântico por conta das suas boas ações como herói. E eu trouxe também aqui um trecho de uma música do Jorge Vercillo, o Homem-Aranha, que eu não sei se vocês conhecem, que vai retratar isso. Né? Ele fala, né, o eu lírico é o Homem-Aranha.
Então ele fala: eu adoro andar no abismo, numa noite vil de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você, em poder de um fugitivo, cercado pela polícia, te fez refém, lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista. Me joguei de onde o céu arranha. Te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha, o seu herói, né? Então, o Homem-Aranha, ele vai ser o responsável por salvar a Mary Jane, que nesse caso se encaixaria na donzela em perigo e em defesa. Aqui, um dos exemplos, eu acho, mais conhecidos de hipersexualização das mulheres nos quadrinhos, que é a capa desse quadrinho da Mulher-Aranha. E aqui nesse efeito comparativo da forma como o Homem-Aranha é desenhado, em uma posição idêntica, e como que ela foi desenhada de forma a dar ênfase, né, nas suas características físicas dentro daquilo que se entende como que vai refletir esse desejo masculino sobre o corpo feminino. E aqui também outro exemplo de filme, né, no Esquadrão Suicida, naquela cena que aqui a gente pode talvez observar até a questão do princípio Smurfette, que a Arlequina vai ser a única mulher, né, no grupo, e tem essa cena que eles estão vestindo esses trajes, e todos os homens da cena param para olhar para ela, né? Esse figurino também, que muitas mulheres, muitas fãs também criticaram. Os enquadramentos no filme, nas cenas da Arlequina também, muitas vezes ressaltavam os seus seios, a bunda dela. Então, sempre enfatizando essa hipersexualização da personagem. Mesmo que às vezes possa aparecer de uma forma menos escancarada, vamos dizer assim. E aqui um exemplo sobre as diferentes formas de representações a partir de um olhar masculino e a partir de um olhar feminino. Né? São duas cenas que a mesma personagem aparece em um momento com água, né? E aqui no primeiro, ela, né, molhada pela água da chuva, e aí a gente tem uma certa ênfase no seu busto, com a famosa camiseta branca colada ao seu corpo, aparecendo, marcando bem o seu sutiã. E aqui uma cena, a partir de um olhar, uma produção feminina, onde o elemento da água, a mesma personagem, e aí o elemento da água vai ser utilizado não para ressaltar essas características do físico da personagem, mas vai acrescentar na cena de ação, né? Vai trazer mais efeitos para a ação, mais efeitos para a cena. E aqui outro exemplo também mais recente, que é a questão de como foi feito o figurino da Feiticeira Escarlate, tanto no filme também, como agora na série WandaVision, que a gente vê que se distancia desse uniforme dos quadrinhos da personagem, que inclusive aparece no episódio de Halloween, mas de uma forma praticamente com zero hipersexualização, diferentemente de como é no quadrinho, e a gente vê refletido essas demandas de mercado pautadas nessas novas exigências do mercado sobre uma representação, vai também ser reflexo de como que o mercado vai responder às críticas. Então, aparece aqui esse exemplo para vocês. E, por fim, elas vão falar o exemplo da mulher na geladeira, que eu me detive a trazer mais mesmo os exemplos que estão no artigo, não que não tenham vários na cultura pop, onde a mulher ela vai ser colocada num local de vítima de uma violência
extrema, né, com o intuito de fazer com que tenha uma grande mudança, digamos assim, na trama do personagem, e que vai ser positivo para a trama, porque vai se desdobrar em várias atitudes heróicas, né? De fato, heróicas, e aquilo que se entende como como o heroísmo que vai defender essas pessoas e também do sentimento de alimentar esse papel do homem enquanto aquele que deve proteger a mulher. E então ele vai responder essa violência sofrida por essa mulher através de atitudes heróicas. Que a gente vai ver, inclusive, saindo do universo dos super-heróis, a maioria dos filmes de ação, por exemplo, começa com a filha, a esposa, a avó do personagem principal sendo sequestrada, sofrendo algum tipo de violência, e aí toda a trama envolve atitudes heróicas desse personagem masculino para resgatar, para salvar ou para se vingar dessas violências sofridas pelas personagens femininas. E então, por isso que é importante a gente falar e discutir isso, porque a partir dessas discussões, dessas críticas, que começaram a surgir representações positivas das mulheres. Que essas críticas, elas se tornaram uma demanda do mercado, né? Então, começaram a surgir essas produções com representações que começam a se afastar um pouco mais desses estereótipos. Não que não tenha mais, ainda tem, né? Como mostrei com a Arlequina, que é um exemplo recente, ainda vão ter, mas que começam a responder. Tanto que Aves de Rapina tentaram corrigir esses estereótipos que apareceram da Arlequina em Esquadrão Suicida. Então, vai aparecer uma diversidade feminina, como eu falei no começo, sobre o que era esse ser mulher, quem são essas mulheres, né? Porque os estereótipos, eles também reforçavam justamente padrões femininos. Então, vão trazer essa complexidade do que era o ser mulher, essas diferentes mulheres. Elas dão um exemplo da Miss Marvel, né? Aqui a Carol Danvers como Miss Marvel, que era extremamente hipersexualizada, foi também utilizada como dentro do estereótipo das mulheres na geladeira. Tem uma cena do quadrinho, que acho que eu não coloquei aqui, e a Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, né, uma jovem muçulmana, ela, se eu não me engano, está atuando como Miss Marvel, e 2 policiais vão conversar com ela e falar: ué, você é a Miss Marvel? E ela fala assim, e aí eles dizem: é que a Miss Marvel antigamente tinha outros. Aí a fala, né, no balão tem as reticências, e o desenho sugere como se eles estivessem sugerindo o volume dos seios da Carol Danvers, né? Então, dentro do próprio quadrinho, chamando a atenção para essa mudança nessa visão da representação das mulheres. E dentro disso, é importante a gente frisar que sempre houveram produções que vinham contestar essa produção hegemônica, né, o chamado mainstream dos quadrinhos. E com a internet, esse espaço ganhou uma abrangência muito maior. Então, isso, a internet, com os sites, as redes sociais, os aplicativos de leituras de quadrinhos, eles vão se apresentar como uma boa alternativa para muitas quadrinistas, mulheres independentes, para a divulgação dos seus trabalhos, assim como também as plataformas de apoio, o Cartas, o Apoia-se,
claro que não só para quadrinistas mulheres, para muitos quadrinistas homens também. Mas por que destaco aqui as mulheres? Não somente porque esse é o nosso tema, mas porque o meio editorial ele ainda tem uma forte presença masculina e ainda é permeado por um pensamento muito machista que não vai dar espaço para essas mulheres. Então, dentro da internet, elas vão ocupar esse espaço da internet, vão tentar, né, ocupar esse espaço para justamente ganhar voz dentro do mercado de quadrinhos. Fabi, Oi. Me permite falar rapidinho aqui da Claro. Marvel, que eu acho assim muito pertinente a gente fazer aqui um olhar da Miss Marvel, porque ela é filha de nos quadrinhos, né? A criação dela, ela é filha de paquistaneses. Então, a Kamala Khan, ela estabelece não só uma nova visualidade nesse debate a respeito da participação das mulheres, mas ela também estabelece um novo princípio cultural, sabe? Porque, excepcionalmente, essa forma que a Marvel hoje dialoga com, com novos cenários, e no caso, cenários com novos princípios que estejam até extrapolando aquela ideia americana, né, de ser americanos, heróis serem americanos. Então é muito importante que a gente realmente observe com muito cuidado a personagem da Miss Marvel, que inclusive ela já se tornou um símbolo para as adolescentes americanas que moram nos Estados Unidos, mas que têm descendência, de países do Oriente Médio, né? Então, é bem salutar a gente construir esse debate, porque, fora que a Miss Marvel é uma adolescente, assim como o Peter Parker, lá nos anos 50, também era um adolescente, né? E a Kamala Khan, como uma adolescente, também vai passar por esses mesmos problemas da adolescência, e o mais legal é que agora esses problemas são tratados dentro de uma ótica feminina, né? Ou seja, os problemas de uma garota, uma adolescente, e mais do que isso, né? Uma adolescente com um contexto cultural muito forte. O mais interessante é que não houve muito, como pode dizer assim, muito haters, ou melhor, não houve muita crítica do personagem, pelo contrário, ela já é um sucesso, principalmente fora do mainstream, né? E vai virar agora, né, por pressão do público. Opa, aqui deu uma cortada no teu Uma áudio. série da Marvel. Voltou. Já vai virar uma série da Marvel. Então, realmente é muito pertinente a gente olhar a representatividade da Kamala Khan, né, a Miss Marvel, a partir desse diálogos novos, sabe? Bem isso, Fabi. Com certeza. E está dentro justamente dessa questão dessas representações que vão trazer a complexidade, né, das mulheres, né, que as mulheres elas vão ser perpassadas por várias questões, como a Kamala Khan tem essa questão cultural, né, muito presente, porque tem a ver também com as próprias, isso é uma discussão também que entra até mesmo dentro dos estudos feministas, quando a gente fala da questão das interseccionalidades. E é importante a gente falar disso também quando a gente fala da cultura pop, justamente, tu tocou num ponto muito importante sobre a questão da representatividade, né? Da gente entender que ter uma representação feminina dentro dos quadrinhos nem sempre vai ser representatividade. Assim como essa representatividade dentro do quadrinho, talvez ela
talvez não tenha um fundo de representatividade verdadeira, vamos dizer assim. Porque talvez não, ainda falta muito a questão da inclusão dessas mulheres dentro desse meio editorial, né? Então, a gente sempre, principalmente a gente que está pesquisando, a gente ter esse olhar sempre de questionar onde é que estão esses pontos dentro do que a gente está analisando, né? Essa representação, ela tem uma representatividade? Essa representatividade tem uma inclusão? Porque está dentro justamente, é uma resposta por uma demanda do mercado, né? E só que até onde esses questionamentos do público, dos leitores, dos consumidores, até onde isso está surtindo efeito, levando em consideração que faz parte de uma indústria, né? Então, a questão da presença feminina na produção, na roteirização, no desenho, e justamente e marcado pela diversidade, né? Então, mulheres de várias raças, de várias etnias, de várias culturas, de várias puxando aqui a sardinha para o lado da minha pesquisa, de vários tamanhos, né? Então, realmente, muito importante isso que tu falaste sobre essa questão da representatividade e da representação que foge de vários desses estereótipos. E dentro não só de uma discussão da representação feminina, mas também de cunho social, cultural e político, que vão perpassar pelas pautas dos estudos feministas e de gênero também, né? Aqui acabamos falando que estava no próximo slide, né? Que vão trazer essas representações complexas, vão trazer a contestação da normatização de gênero, trazer questões ligadas à sexualidade, sim, também trabalhos que trazem as mulheres dentro do erotismo, inclusive tem muitas produções femininas, eu acho até que elas falam isso no texto, que vão tratar sobre a sexualidade feminina, que vão tratar sobre o desejo, vão tratar sobre o erótico, mas de uma forma justamente que vai se afastar dessa objetificação do corpo feminino. Vão trazer questões sobre a raça, a questão do racismo, que está relacionado a questões políticas e sociais. Então, as HQs, elas, assim como as demais mídias, elas vão se desenvolver a partir do tensionamento de diferentes instâncias, né? Como a gente está falando, o mercado, as questões sociais, a política, a expressão do artista, as críticas dos leitores, dos espectadores. E então, a relação do público feminino, ela também esteve sujeita a essas representações. E essa não identificação contribuiu para uma leitura do universo geek, do universo nerd, onde as HQs estão inseridas como um espaço masculino. E já é o que vai trazer o nosso outro texto. Por quê? Porque esses estereótipos femininos que vão estar presentes na HQ e nesses outros produtos midiáticos, eles vão ser observáveis na realidade. Então, a mulher como responsável somente pelas tarefas domésticas é o que vai ser observado na realidade. E isso vai ser colocado dentro das HQs, dentro das mídias. Então, vai ter essa relação. E aí, as garotas nerds e geeks, por bastante tempo, elas foram, e talvez ainda sejam lidas, sob dois aspectos dentro do perfil de excepcionalidade,
que a gente discutiu dentro dos estereótipos dos quadrinhos. Que vai ter aquela que, atendendo a outros estereótipos femininos, como o de beleza, ela vai ser desejável, aceitável dentro do universo geek. Ou quando ela for constituída de outros estigmas, como aqueles que vão se distanciar das normas de beleza, por exemplo, elas vão ser excluídas, elas vão ser repudiadas dentro do meio geek. E ainda assim, mesmo quando elas são aceitáveis dentro desses parâmetros de excepcionalidade, elas vão ser questionadas sobre o verdadeiro pertencimento a esse espaço. Sobre... sempre vai ter aquela questão do tu és fã do Batman mesmo? Então me conta aí, dentro da história, qual era a tatuagem que o avô dele tinha no ouvido, sei lá. Vão ter perguntas extremamente absurdas para as mulheres, vão ter discursos que sempre vão contestar se de fato essa garota, se de fato essa mulher, essa menina, ela entende desse assunto. E às vezes nem mesmo o homem entende desse assunto. Né? Então elas vão trazer esse termo, o nerdplaining, que vai unir o termo nerd com o mansplaining, que é quando o homem, ele geralmente quando interrompe uma mulher e vai falar sobre uma coisa que ele vai entender diretamente que ela não entende, né? Quando na maioria das vezes ela entende. E também vai ter uma contestação muito forte que vai ter aí uma base do machismo sobre as produções que vão ser femininas demais. Isso é feminino demais para ser nerd. Isso é feminino demais para ser geek. Isso é isso é feminino demais para ser uma HQ de verdade. Como a própria Elô contou para gente sobre o traço dela ser entendido como fofinho e feminino demais para tratar de assuntos sérios. Então, vai ter várias ainda estereótipos, já dentro da vida real, além das representações, que vão contribuir para esse questionamento contínuo sobre a presença das mulheres no meio geek, no meio desse ambiente da cultura pop. Visto que esse universo vai ser entendido como pertencente aos homens, o que vai ser reforçado na cultura pop através desses estereótipos, dessas representações, como as trazem para a gente os estereótipos do high school americano, que para as mulheres cobra somente o papel de ou a patricinha ou a esquisita. Acho que é isso, por enquanto. Na verdade, não só isso, né? Porque abre espaço para várias discussões. Aqui. Fabi, deixa a tela, Fabi. Deixa a tela? Okay. Deixa a tela. A tela... Inclusive, deixa aquela primeira tela. Aqui. Tá aparecendo aí? Aqui pro... A primeira a tela de abertura, que eu não fiz o print. É essa. Fabi, eu vou aproveitar essa tua última fala, porque eu lembrei que em 2017 eu fui lá na CCXP e eu tive a grata oportunidade, assim, entrei muito por acaso mesmo, que o Lucas estava comigo, eu entrei muito por acaso num bate-papo, uma salinha que estava tendo, um mini auditório que estava tendo, e eu entrei muito por curiosidade, e estava lá a redatora, na época, da Batgirl, que escreveu parte dos textos da Oráculo, né? A Gayle Simone. E, gente, eu fiquei apaixonado por aquela mulher. Porque ela fez duas coisas incríveis. Primeiro,
ela teve a ousadia de construir uma nova referência para a Bárbara, né? Depois do acidente da Bárbara, eu vi tu colocando ali, eu vi tu colocou umas cenas ali do printou ali a piada mortal, não foi? Sim. Né? Então ela teve a ousadia de pegar esse acontecimento e construir uma nova fase para Bárbara quando ela vira a Oráculo. Né? Isso por si só já foi algo assim que deixou todo mundo em polvorosa. E na minha opinião foi um dos melhores momentos ali entre aspas, a Batgirl, né? Porque ela vai estar em cadeira de roda, né? Isso foi outra concepção que foi assim maravilhosa para a época. Ela está na cadeira de roda, né? E se construir a partir de um prospecto de inteligência. Né? Foi muito ousado para a época. Inclusive, na palestra dela, ela dizia que toda vez que ela apresentava os textos, os boards, né, os diretores, os executivos, os editores, saíam cortando direto o texto dela, né? Porque, enfim, né, muito do medo da fala feminina, né? Medo da fala. E uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção é que ela queria escrever quadrinhos com uma mulher protagonista que falasse com outras mulheres, não uma mulher que falasse para o mundo masculino. E a Oráculo, ela virou assim um personagem extremamente, digamos assim, 880 na época. Ali eu acho que é final dos anos 80, início dos anos 90, mais ou menos, 90 e tarará. Só que teve uma vida muito curta, né? Teve uma vida muito curta, porque houve uma crítica muito grande, houve uma barreira muito grande. Primeiro porque a Bárbara estava em cadeira de rodas e era uma mulher muito inteligente. Então ninguém pode ser mais inteligente que o Batman. Ponto final. Né? Eu achei muito engraçado quando ela falou isso. Né? Olha, ninguém pode ser mais inteligente que o Batman. Pronto, limaram a Oráculo. O outro detalhe, que aí sim, esse foi o que ela foi muito questionada na época, era que a Bárbara era homossexual. Né? Era homossexual. E isso gerou um problema tão grande na época que isso teve assim problemas muito grandes de cartas de fãs, dos haters, né? Esse cenário que tu acabou de comentar aí, né? De como há ainda um pensamento muito masculino, né? Extremamente masculino e machista no são e até da reatividade. Se ela for heroína, ela tem que ter padrões e modelos estruturados. E ela também comentou na época que vários ela fala que tu agora Tá aí. cortando a tua fala. Oi, tá cortando? Tá cortando, tá cortando. Tá, voltou a minha fala? Voltou agora, voltou Tá. agora. Eu acho que eu me mexo muito aqui, sabe? Eu não consigo ficar parado, sabe? Aí, estavam pra ela se era nerd, se ela entendia de quadrinhos, se ela lia quem era a Batgirl, se ela sabia quem era a Bárbara Gordon, pra ela ter descobrido a Bárbara Gordon de jeito, né? E assim, a Gail Simone é sim uma ativista, né? Ela tem um pensamento muito radical, sabe? Ela foi muito criticada na época, e ela chegou a escrever uns capítulos do. Eu não lembro o nome que foi o seriado da Batgirl da DC. Alguém lembra aí? Teve um seriado que foi cancelado, tipo assim, quatro capítulos depois. Não chegou uma temporada. Foram 6 capítulos e foi cancelado. Né? Uma série da Batgirl em que tinha a Oráculo. Né? A Batgirl era um outro personagem, era uma outra história. E tinha a Oráculo.
E a Gayle Simone começou a escrever também essa série, né? Deu cagada também, porque ela levou a coisa da homossexualidade, né? Desse cenário extremamente, digamos assim, prepotente ao mundo masculino. E realmente, olha, Fabi, a gente tem que fazer realmente uma reflexão em torno desse muro, porque apesar dos ganhos e apesar da evolução, até da maturidade que os quadrinhos vêm tomando, vide a Kamala Khan, que tu acabou de comentar aí, mas eu penso que essa maturidade, né, dessa relação da mulher dos quadrinhos, ela ainda passa por questões ainda muito estruturantes, questões ainda que estão dentro, sabe, de um modelo de negócio, ou seja, o modelo dos quadrinhos, que não aceita, ele não se compõe a partir desses modelos, né? E aí veio o caso, por exemplo, da Miss Marvel, que a Marvel só vai fazer por pressão dos fãs, ou seja, né? Tilintou ali o íconezinho de dinheiro, né? No olhinho lá dos caras. E a gente percebe isso, entrando um pouco nesse universo, digamos assim, maior, não só dos quadrinhos, mas hoje, ainda agora eu terminei de assistir o Soldado Invernal e agora o Capitão América, né? Não é mais o Falcão, né? Agora é o Capitão América. Tem spoiler. E eu sei que eu dei um spoiler. Eu dei um spoiler já previsto, né? Por favor. Eu dei um spoiler já previsto. Por favor, né? Eu tenho dois não me amigos cancelem. Manhã, e não o me grupo fica cancelem, sem tá? spoiler, nem isso mais lá. Tá? E aí. Nem queria ver mesmo. Pra que eu vou perder meu tempo? Fim, né? E aí, a Marvel, Fim, deixa pra lá. Ela tem uma relação assim muito. Como é que eu posso falar, gente? Ela tem uma relação que a gente tem assim um ame e odeia a Marvel ao mesmo tempo quando se trata das mulheres. Vide, por exemplo, a Viúva Negra, que foi literalmente jogada no canto, né, durante anos, e de novo por pressão de fãs, nós teremos um filme da Viúva Negra totalmente deslocado, um filme totalmente desnecessário, sabe? O momento da Viúva Negra foi lá atrás, né? Se tivesse feito um filme dela, teria sido uma Mulher Maravilha da Marvel. E no Soldado Invernal, Capitão América, e aí eu não vou dar esse spoiler, tá? Só vou comentar aqui. Comentar de maneira. A situação da agente Carter é, de novo, esse olhar extremamente estruturante do modelo machista para uma finalização de um personagem que tem muito potencial, é importante, mas serve de escada para a ação dos homens. Né? Agente Carter. E realmente, a gente caminha a passos muito, muito pequenos na cultura pop, nos quadrinhos. Mas são passos pequenos, mas que ao mesmo tempo são muito importantes. Como a Gal Simone, né? Comentar. E no caso da Simone, né? Quando claro, a revista da Oral, vão agradar os homens com a Batgirl que a gente conhece, né? Usando de né, o velho modelo que todo mundo conhece, com as curvas, muito peito, muita bunda, né? De novo, a Batgirl sensualizada e escada para as ações do Batman, né? Então, realmente, gente, tem um caminho muito longo e eu acho que a gente precisa, e eu penso que esse não é o meu lugar realmente de fala, né? Eu sempre falo isso com a minha esposa, quando se trata desse assunto, eu me coloco num lugar que não é o lugar de proeminência, de protagonismo, mas é um lugar que olha, né, com a abstinência de também poder ajudar, de construir, né, de naturalmente perceber a importância que essa revolução, se é que a gente pode falar revolução,
mas que esse protagonismo das mulheres aconteça, principalmente por conta até que nós já estamos no século XXI, né? Exatamente. Sabe? E eu acho que a gente deve realmente começar a olhar com muito cuidado todos esses conceitos que tu colocou, que a gente pensa que estão longe, né? Mas eles ainda estão presentes agora. Estão presentes na participação das mulheres nos quadrinhos, nas séries, no cinema, né? Sabe? Um exemplo que pode, claro que não vai parecer bobo, porque estamos aqui entre pessoas que pesquisam quadrinhos, mas pode parecer bobo aos olhos das outras pessoas, dentro do senso comum, como esses estereótipos, por exemplo, estão presentes nas produções da Maurício de Souza Produções, que a Turma da Mônica, ela faz parte da infância, agora com a Turma Jovem faz parte da adolescência também, de boa parte da população brasileira. E vai trazer muitos estereótipos de feminilidade, alguns que vão se enquadrar nesses estereótipos que aparecem são descritos nesse artigo, né? Por exemplo, a Mônica, ela vai se distanciar de tudo aquilo que se entende como feminino. E ela vai, só que quando ela é a Mônica criança, ela não vai se enquadrar na mulher excepcional. Ela vai simplesmente ser ridicularizada por isso, não à toa ela sofre bullying por isso. Tanto que a origem da personagem Mônica era para servir de humor. Era para servir simplesmente como humor o fato de uma menina ser mais forte que um menino, né? De bater no Cebolinha. O engraçado era o Cebolinha apanhar de uma menina, porque era inadmissível que uma mulher fosse mais forte que um homem. Só que acabou, dentro da evolução, né, das histórias da Turma da Mônica, ela se tornou a protagonista, ela se tornou hoje o que a gente vê como um grande ícone feminino aqui dentro das histórias de quadrinhos do Brasil, só que vai ser permeado ainda por muitos desses estereótipos de feminilidade. E dentro da Turma Jovem, por exemplo, ela já vai se enquadrar na mulher excepcional, porque como ela virou uma adolescente atraente, né, ela cresceu, ela emagreceu, ela ficou dentro do padrão, que ela não se encaixava na infância, apesar de que o desenho todo mundo é igual, e aí ela vai ser, tipo, a Mônica ela não é tão feminina, mas agora ela é bonita. Então ela vai começar a ser aceitável, né? E várias outras personagens femininas que, apesar de trazerem bastante várias questões de representatividade dentro do quadrinho, vamos dizer, mais famoso do Brasil, vão ter ainda muito desses estereótipos. Aqui, pertinho da gente, numa coisa que qualquer um conhece, né? E o meu amigo ajude Fabi, bate. só um momentinho. Desculpa cortar, Jackson. Mas eu queria só que se tu pudesses fazer um comentário. Ontem eu estava vendo com a minha irmã aqui em casa Game of Thrones. E aí eu falei, poxa, a gente estava falando sobre as personagens. Ela gosta muito da área e tudo mais. E a gente estava falando sobre o desenvolvimento dos personagens e como as figuras femininas de Game of Thrones são importantes para a trama. Não sei se tu assistes e tudo mais, ou se tu já tiveste um contato com a obra, seja da série ou seja dos livros, mas pegando esse ensejo, como tu vês a representação feminina? Por exemplo, eu vou utilizar o Game of Thrones, mas em séries, no caso, mais atuais, em séries mais modernas. A gente ainda tem essa questão do texto lá dos exemplos como a Smurfette, a Mulher na Geladeira, ou se de fato, até saindo um pouquinho do universo do quadrinho, mas pegando para o universo das séries também, onde eu falo Game of Thrones, as mulheres têm esse lugar de protagonismo, tem a Cersei, a Daenerys, a Sansa, enfim, que passam por todas as suas experiências e de construções. Então, como tu vês esse lugar da mulher, no caso, essa representação feminina nesse meio mais normal? Eu estava até lembrando do The Last of Us, que tinha muita gente reclamando falando que não era um corpo feminino porque a menina estava muito forte, estava com braços musculosos. E outro que teve
foi dentro do videogame, foi nos jogos mais atuais da série Tomb Raider, porque a Tomb Raider, ela tá deixando de ser aquela questão hipersexualizada e ela tá com contornos, entre aspas, mais normais mesmo. E aí a fandom, principalmente a fandom masculina no caso, veio e falou muito. Inclusive no último filme da Tomb Raider, a atriz foi muito criticada justamente por ela não ter características físicas semelhantes à da Tomb Raider lá do início dos anos 2000, do Nintendo 64, do PlayStation e por aí vai. Então, como é que tu vês essa representação no agora? Vai, Fabi, a bola é tua. Eu acho que estão havendo várias, tá? A gente consegue observar essas várias mudanças, falou de Game of Thrones. As personagens femininas em Game of Thrones, elas são extremamente importantes e elas vão ter um nível de importância justamente por elas protagonizarem as suas narrativas. Mas aí a gente ainda vai ver alguns problemas, por exemplo, o próprio Game of Thrones, no final, por exemplo, muita gente criticou o fato da a Daenerys ficou louca e aí tacou fogo lá e tudo, e enfim, morreu. Ela morreu, ela não sentou no trono, então foi uma personagem que a gente viu dentro da narrativa dela ter um crescimento, né, progressivo durante as várias temporadas. Eu não terminei ainda de ler os livros, na verdade eu estou assim no comecinho ainda do segundo livro, mas dentro da série a gente viu esse crescimento da personagem e quando chegou ali no final, enfim, foi morta pela pessoa que ela se apaixonou, deu em nada. Então, sempre vai esbarrar em certas questões que eu acho que vai fazer com que a gente, principalmente nós como público feminino, de repente a gente fique olhando com certa desconfiança. Porque sempre vai ter essa questão de ser uma resposta do mercado. Vai ser sempre uma resposta do mercado. E esse mercado, ele sempre vai ter um limite. Então, ele quer agradar ali o público dele. E esse público dele está querendo essa representatividade. Só que ele vai ter um limite. Ele vai dizer, não, ó, daqui eu não posso passar, porque aí já vai contra os meus critérios aqui do que eu quero para o meu produto. Principalmente quando a gente vê essa reação, né, que a gente chama os fanboys, né, vai ter essa reação extremamente negativa. E aí, por exemplo, eu, Fabiana, questiono até onde essas empresas vão segurar a barra, sabe? Porque tem uma pressão, sim, tem muitas críticas positivas, tem. E a gente tem que sempre dar maior relevância, maior atenção para essas críticas positivas, para justamente a gente continuar tendo esse tipo de produção e que esse tipo de produção continue melhorando, né? Porque ainda vão ter esses probleminhas e continuem melhorando, porque tem muita reação negativa, principalmente por parte do público masculino, né? Vocês comentaram do mundo gamer, é um meio ainda muito machista. Muito machista. Eu não estou inserida nesse universo, né? Eu sou bem noob nas coisas que eu jogo, para ser sincera, mas eu sigo algumas mulheres gamers, eu tenho amigas gamers, e isso é uma constante, né? A violência, porque é uma violência, você está dentro de uma plataforma de jogo e você ser xingada somente porque você é mulher, é uma violência e é uma constante muito grande dentro desse universo gamer, né? Por exemplo, eu estava assistindo outro dia um bate-papo, eu acho, era um bate-papo, com uma narradora. Ela é narradora dos... É narradora que chama, gente? A pessoa que narra um jogo? Ou é locutor? Enfim, ela narra os jogos de esporte. E ela estava contando que ela sofre bastante ainda lá dentro, porque ela é minoria ainda. Ela...
principalmente os homens, questionam se ela entende mesmo de games, o que ela está fazendo aqui, sabe? Então ainda tem muito isso. Aí a gente não dá para dizer que a gente não evoluiu, a gente evoluiu. Só que comparado a tudo que ainda precisa ser feito, eu acho que ainda é uma evolução um pouquinho pequena, né? A gente tem ainda pouquinhas vozes, porque o grande mercado, digamos assim, ele ainda tem muitas limitações, justamente porque ele quer que as pessoas comprem. E ele não pode simplesmente pegar uma coisa que se distancia demais desses padrões, né? E fazer produtos que vão dialogar com isso, porque ainda tem muita gente que vai ser contra e não vai consumir, não vai comprar. E se não vai comprar, eu não vou ter lucro. Se eu não vou ter lucro, eu não vou fazer, porque não é interessante, não é importante para mim. Por isso que é tão importante a pressão que é feita, por isso que é tão importante as produções independentes. E mais importante é que a gente consuma essas produções dessas quadrinistas, dessas ilustradoras, dessas cineastas, porque a gente vai estar dizendo que é isso que a gente quer consumir. Então, o mercado vai entender que é isso que a gente quer consumir, então ele vai investir nisso e trazer para as grandes mídias, né? Quando a gente vai ver o trabalho dessas quadrinistas menores, a gente vê uma infinidade de assuntos. É até uma coisa muito recorrente a questão de muitas quadrinistas falarem: gente, eu não quero mais falar sobre as mulheres. Eu fiquei até um pouco assim, queria saber um pouquinho da reação da Elo quando a gente convidou ela, porque eu sei que é uma coisa que em determinado momento vai estar cansado de toda hora a gente esses profissionais terem que falar sobre como é ser mulher nos quadrinhos, como é ser mulher na cultura pop, porque existem diversos temas, diversas questões que vão permear o ser mulher enquanto indivíduo na sociedade, que vão muito além disso, apesar de que isso vai ser sempre recorrente, justamente por conta ainda do machismo, né, dessas questões do patriarcado, mas que dá para expandir isso, né? Dá para a gente fazer uma narrativa com uma protagonista feminina que vai falar sobre questões diversas e não só sobre como que ela sofre por ser mulher, né? Como que ela enfrenta dificuldades por ser mulher. Dentro, por exemplo, do meu recorte de pesquisa, que são as personagens gordas, é um artigo que, infelizmente, está em inglês, porque ele está dentro de um livro que, inclusive, eu gostaria muito, mas ele é muito caro, que eu não encontrei Piratex, porque ele é de 2020, que é Monsters Women in Comics, e que tem vários artigos nesse livro que vão falar sobre esses extremos do que foge do estereótipo feminino dentro dos quadrinhos. E como que isso pode ser utilizado para trazer representações diversas e que sejam positivas também para as mulheres. E aí o único artigo que eu consegui ler, porque eu li pelo Google Book, então ele dá aquelas cortadas, foi um artigo que fala sobre a personagem Faith, que é uma super-heroína da Valiant Comics, que é uma super-heroína gorda. E que vai trazer uma questão, um dos pontos mais relevantes, né, que a autora coloca no artigo dela, é que o peso da Faith, ele em nenhum momento ele é relevante para a história. Então, ela é uma personagem gorda, que sempre aparece gorda, que o uniforme dela vai mostrar que ela é gorda. Então, mas em nenhum momento dentro da narrativa isso vai ser um ponto, isso vai ser um assunto. Mas também esse artigo também traz uma discussão que eu acho muito relevante quando a gente fala da representatividade, que questiona de será que a gente já chegou nesse ponto de ter uma personagem que vai fugir desses estereótipos e a representatividade de fato se dá na questão de não falar sobre isso dentro da narrativa, porque fora da narrativa ela ainda é a super-heroína gorda. Ela não é simplesmente a super-heroína. Não, ela é uma super-heroína gorda. Ou ainda, ela é a super-heroína plus size. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando um pouquinho a passos lentos sobre essa questão da representatividade.
Porque justamente quando a gente entende que esses produtos midiáticos, eles também vão refletir a nossa realidade, mesmo sendo quando é ficção totalmente, eles vão refletir questões sociais, questões políticas da nossa realidade, realmente a gente não pode fingir que isso não existe, né? Na nossa realidade. Eu não posso fingir que o machismo não existe, eu não posso fingir que o racismo não existe, né? Falar sobre isso também é importante. Então, acho que a gente ainda precisa caminhar um pouco para chegar no ponto da gente ter uma representatividade de fato efetiva, que dialogue. Claro que nenhuma representação vai dialogar de fato com todas as mulheres, assim como nenhuma representação vai dialogar com todos os homens, porque nós somos complexos, nós somos diversos, mas que vá se aproximar, que a gente consiga de fato se reconhecer. Eu acho que é isso, né? Desculpa, eu falo muito, gente. Inclusive, Caio, eu não li os livros, né, Caio? Eu não sei se tu leu os livros, eu não li. Eu realmente só vi a série. Mas a impressão que eu tenho, com relação principalmente ao protagonismo dos personagens femininos, né? Arya, Daenerys e até a rainha, esqueci o nome dela, comentou ainda agora. Eu vejo que quando na verdade é necessário você dar realmente uma maior potencialidade para isso, não acontece, né? Tanto é que no final de Games of Thrones, de novo, a resolução fica que nem tipo Liga da Justiça, né? A resolução fica baseado no macho, né? Ele é que resolve a história. E a potencialidade criada pelos protagonismos femininos acaba sendo elevada ou colocada em segundo plano. Eu não sei se é assim que tu vê, Caio. Não, essa questão, com relação à série, sim, ela existe, isso é um fato. Nos livros, como ainda não terminou, eu tenho os livros, eu os li. Como os livros ainda não terminaram, então ainda tem uma coisa muito aberta. Apesar de como a Fabi, apesar não, né? Como a Fabi citou, eu digo que o Game of Thrones é um livro de mulheres muito fortes, de mulheres muito bem construídas. Assim, a narrativa dá a elas um lugar e um destaque extremamente importante dentro da série, mas sim, tem essa questão, principalmente na última temporada, não só na última temporada, né, mas nas questões das principais batalhas, dos comandos, enfim. Se bem que na última temporada, né, quando todo mundo esperava que o Rei da Noite fosse ser morto pelo Jon, a Arya Stark vai lá e mostra o quanto dá sim para uma personagem feminina ter essa importância na trama e como isso é porrada também, como isso é bacana também E isso dentro foi de muito uma série. criticado, né? Pelos Demais, demais. Eu lembro Nossa, muito todo mundo bem. odiou. Eu lembro, eu adorei. Eu tava vendo a série porque era justamente algo que eu não esperava. E olha só como isso é interessante. Tipo, eu não esperava que a Arya fosse matar o Rei da Noite. Ou seja, eu não esperava que uma menina Foi que se tipo, tornou uma assassina, Uhum. treinadona, fosse conseguir matar o A cara. tipo Por uma quê? área Porque eu é não final, estou uma acostumado a final de Copa mulher. do Mundo, né, Caio? Tipo final de É, Copa do Mundo, né? Tem isso, os isso. memes na internet Exatamente. Por quê? Porque eu não estava esperando justamente essa questão da mulher fazer isso. Por quê? Eu não Porque sei se toda a vocês produção é viram, voltada para essa questão do homem. sim, não sei se vocês viram o vídeo deles lendo o roteiro dessa cena, que o Kit Harington, a cara que ele faz é muito boa. Eu Tipo assim, vi, não eu vi, eu vi, acreditando. eu E vi. tipo assim, meu Deus, eu trabalhei tanto nesse personagem pra isso. É um pouco triste. E Até a última temporada é um pouco triste, né? eu posso fazer um comentário, tipo, Por favor. puxando pro lado de mangá, puxando pro lado de cultura japonesa, porque, enfim, antes de eu falar, eu sei que não é meu espaço de fala e tudo mais, eu peço que me corrijam caso fale alguma coisa errada. Antes de tu falar, quem é que tá falando? Que eu tô sem acesso à Lucas, internet. Antes de tu falar, Lucas, uma coisa que eu acho muito importante que esteve presente na nossa conversa com o Toniel, esteve presente na nossa conversa com o Elô, é essa questão
de que, tipo assim, todo mundo tem que falar, né? Mas que é importante na hora que quando a gente entende que a gente tem que ouvir algumas coisas, mas que todo mundo tem que falar. Então, sempre sintam-se à vontade para falar sobre essas coisas. Na verdade, assim, a meu ver, Fabiana, é muito importante que homens falem sobre isso. Mas principalmente como vocês estão fazendo agora. Vocês estão falando, claro que a gente, como mulheres, está aqui, mas vocês também estão conversando entre si. E isso é muito importante. Eu acho que isso é muito mais importante, porque é muito mais fácil para a gente, quando a gente está nesse local de privilégio em certas instâncias, como, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Então, não quer dizer que eu não vou falar do racismo, mas quando eu for falar com o meu racismo, de racismo com outras pessoas brancas, com outras mulheres brancas, a probabilidade dessa pessoa me ouvir, principalmente se for uma pessoa que tem esse preconceito muito mais enraizado, a probabilidade dela me ouvir é maior do que se uma pessoa negra for falar com ela. Infelizmente é isso que acontece. Então, vocês, homens, falarem sobre isso é de extrema importância, né? Então, se você se entender enquanto alguém que está do lado disso, que concorda, mesmo que discorde em alguns pontos, mas que discuta isso, que entenda a importância disso, é muito importante que vocês falem sobre isso. Então, é isso. Pode continuar, desculpa, eu falo muito. Não, relaxa. É importante ouvir isso também. O que eu queria puxar pro lado oriental é que, enfim, primeiro que falar sobre a sociedade japonesa, que a sociedade japonesa é absolutamente terrível nesse quesito. É uma sociedade com conceitos muito mais enraizados e muito piores do que qualquer que esteja aqui pro lado ocidental. Mas falar sobre o mangá barra anime Fullmetal Alchemist, que ele foi escrito por uma mulher. E é muito fácil de perceber a diferença de como a mulher ela é representada em, por exemplo, se for comparar com Naruto. Pega duas produções grandes, Naruto e Fullmetal Alchemist. No Naruto, foi escrito por um homem, e depois que chega na parte adulta do anime, quando o Naruto já fica grande, todas as mulheres do anime viraram donas de casa. E quando tava rolando o anime normal, essas mulheres, a gente via aquela atenção, mas não parecia uma atenção genuína. Parecia uma atenção de, ok, olha aqui o Naruto fazendo as coisas dele, olha os homens fazendo coisa, mas peraí, eu preciso agradar um público, vou botar aqui rapidinho só, sei lá, a Hinata fazendo alguma coisa e volta pro Naruto. E no Fullmetal, como ele é escrito por uma mulher, essa tensão ela é muito mais natural, porque, enfim, ela sabe como ela quer ser representada, ela sabe essas coisas. E o principal ponto do Fullmetal é que o nome da autora é Hiromi, é um nome feminino. E quando ela assinava os mangás, ela assinou como Hiromu, que é um nome masculino. Porque Hiromu, ela achou que, como ela era mulher, ninguém ia aceitar o mangá dela. E aí ela escondeu essa identidade dela por um tempão, e aí, enfim, porque o Japão é um lugar não muito agradável para ser uma criadora feminina mangaka. Até mesmo aqui no Ocidente, né? Por exemplo, a J.K. Rowling, ela assinou como J.K. Rowling justamente para ocultar que ela era uma autora mulher. Eu já ia lembrar também nesse fato, Fabi, de como alguns autores, né, autoras, se colocam em outro espaço para poder pensar, né, o mercado de trabalho. Uhum. E aí, eu queria... é uma obra-prima, vamos combinar. Poxa, vamos combinar, né? Muito bem comentado. Eu tive a oportunidade de ler scan, né? Eu li uns scans. Com certeza o Caio deve ter lá o original. Qualquer dia eu vou na casa do Caio para ler. Tudo emprestado da minha amiga, saudade. E aí, falando um pouco disso, eu lembrei também aqui da Maurício de Souza, que também fez o comentário ainda agora, a Turma da Mônica. Eu lembrei da Tina, né? Nossa, sim. Que foi escrito pela... Como é o nome dela, meu Deus? Fefe Torquato. Essa agora, Fefe Torquato, isso. A Fefe Torquato, que é uma quadrinista, uma ilustradora maravilhosa.
E como houve um espaço houve uma abertura criativa, né? Ou seja, a Maurício de Souza, o próprio Maurício de Souza não colocou um limite para os roteiristas, os desenhistas, cada um loucurou da maneira que queria. E realmente a revista da Tina, ela tem uma representatividade muito grande. Primeiro porque a Fefe Torquato ousou trabalhar uma nova visualidade para a Tina, muito mais normal, muito mais construída dentro de um espaço, um olhar, né? Um olhar que seja, digamos assim, mais natural da Tina. Isso, né? Como o Caio comentou ainda agora, o fandom fica louco da vida, né? Então, a Tina, que era toda cheia de curvas, né? Era toda a representante, né? De um determinado conceito, né? Que dentro da Turma da Mônica trabalhava coisa da sexualidade e tal, né? E aí a Fefe Torquato resolve não só repensar a visualidade, como também reestruturar o diálogo, né? Da Tina. E o mais interessante é o fato dela ser jornalista, de trabalhar no espaço do jornalismo, com todas as dores de cabeça que isso causa, mas dentro disso, né, a Fefe Torquato ela traz um assunto que é muito sério, que talvez seja um grande tabu em série, nos quadrinhos, que eu acho que talvez eu não sei se Caio conhece, a Fernanda acho que quer falar, a questão do assédio, né? Eu acho que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Posso estar enganado, gente, talvez vocês conheçam, mas eu particularmente nunca li a questão do assédio, né? Colocado dentro do formato de quadrinhos e pensando um símbolo da cultura pop, a Tina. Gerou a loucura, né, da galera, assim. Então, críticas e mais críticas, principalmente a esse contexto, para você ver como o mercado não está preparado para isso, né? Porque a Tina, ela é o mulherão da Turma da Mônica, né? Isso, mulherão, exatamente. Oi, Fernanda. A Fernanda tá louca para falar. Oi, eu tava querendo falar desde o início, que eu tava esperando vocês continuarem para eu terminar minha linha de raciocínio. Eu queria falar um pouco sobre a representação da Mulher Maravilha, que a gente adora, né? É a mulher forte dos quadrinhos e é a principal representação que a gente pensa quando a gente pensa em mulheres dentro do mundo geek. E eu estava na aula e a minha professora falou uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou, gente, eu odeio a Mulher Maravilha. Aí eu fiquei, mas por quê? Aí ela falou, porque ela é uma representação da mulher forte, que está todo momento sendo forte, e ela, eu vou salvar o mundo. Cara, eu não quero salvar o mundo, eu não quero ser forte, eu tô cansada, eu sou uma mulher cansada, eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 filhos, eu dou aula, eu trabalho em hospital, eu quero descansar. E aí eu parei pra pensar, falei, cara, a gente é exigida demais, né? A gente todo momento tem que estar lá com a cabeça erguida, e você é uma mulher forte, você consegue. Eu não sou uma mulher forte, eu sou um ser humano, eu quero descansar, eu quero me deitar, eu quero fazer uma coisa que eu goste. Não aguento mais fazer tudo ao mesmo tempo e ser, ok, ser aplaudida, mas poxa, olha pra mim como uma pessoa também, sabe? E depois que ela falou isso, eu me toquei, eu continuo amando a Mulher Maravilha, tá? Eu adoro ela foi uma das personagens que me ajudou a formar meu caráter como eu sou hoje. Eu assistia muito a animação que passava antes, né? Eu acho que era. Não lembro onde é que passava, eu vou falar mesmo. Mas. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque a minha mãe, essa era para mim, essa representação continua sendo de mulher forte, que tá todo momento forte. E esses dias tem acontecido muita coisa por causa do coronavírus e tudo mais, e ela perdeu um pouco dessa imagem de mulher forte, e ela pediu desculpa para mim. Ela falou, minha filha, eu queria tanto sempre estar sorrindo para você, e ser uma pessoa que tá sempre mostrando para você um lado bom. Eu fiquei, meu Deus, não, mãe, a senhora é humana. E eu me pergunto como que isso dá tanta pressão pra gente que a gente às vezes tem que
se mantém de pé em um momento que a gente não precisa. A gente pode chorar, a gente pode se mostrar fraco, entre aspas. E a gente não precisa ser Mulher Maravilha todos os momentos. É só isso. Fernanda, eu acho que tu tocaste num ponto assim sensacional. Eu não lembro para que eu estava pesquisando, mas eu estava pesquisando algumas coisas de super-herói no Free Peak, eu não sei se vocês conhecem. E aí eu digitei, eu acho que o termo super-mulher, alguma coisa assim. E uma das imagens que apareceu foi a imagem de uma mulher, e aí ela tinha vários bracinhos, e cada bracinho tinha uma coisa. No colo ela tinha uma criança, aí tinha o telefone do trabalho, aí tinha não sei o que era tarefa de casa, e aí tinha... E aí eu acho que tocou num ponto muito bacana para a gente pensar também, que é esse conceito de super-mulher, que justamente vai pesar muito em cima das mulheres, essa ideia da super-mulher, que ela faz tudo, ela consegue fazer tudo. As mulheres... Inclusive, eu estou usando uma camisa que vocês não estão vendo porque eu estou sem o vídeo, que está escrito Girls Do It Better, que é mulheres fazem melhor. E que eu acho muito interessante essa frase, não no sentido de que mulheres são melhores que homens, mas no sentido justamente de a gente ter que se dedicar tanto para ser boa em tudo isso, para dar conta de tudo isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na mulher moderna, né, que elas até comentam sobre a representação da mulher moderna, atualmente, nos quadrinhos, por exemplo, é aquela mulher que ela faz tudo. Ela consegue ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, mas ela também ela consegue conciliar isso, né? A gente falando aqui de quadrinhos de super-heróis, ela consegue ser uma super-heroína e cuidar de tudo isso. E aí, quando a gente traz para a realidade, é isso. Tem essa cobrança de se é uma coisa que eu vejo acontecer com amigas, com a minha mãe, com outras familiares, né? Essa questão de se você se propõe a ocupar um lugar na sociedade, por exemplo, eu me caso, então eu me tornei uma esposa. Agora eu tenho que dar conta de ser uma boa esposa e continuar sendo boa no meu trabalho. Se eu falhar em uma dessas coisas, eu falhei como mulher, né? Então acho que é um ponto, nossa, sensacional o que tu falaste. Oi, Júlia. Eu acho que a Júlia levantou a mãozinha para falar. Levantei. Primeiro, boa noite a todas e todos. E a minha fala vai se basear um pouco também sobre esse ponto que a Fernanda tocou, que me veio à mente uma memória de quando eu ainda era bem criança, não que esteja muito distante isso, mas é que uma vez eu estava assistindo o X-Men, a animação, X-Men Evolution, com meus amigos meus. E veio a fala de um amigo meu que ele disse que às vezes tudo que ele queria era alguém como a Tempestade, né? Porque a Tempestade na animação sempre dando um jeito de cuidar de quem estava lá na escola. Então, vem muito esse estereótipo também de como heroína, como mulher, ela fazia a parte dela maravilhosamente bem, mas sempre estava tirando um tempo para ir ali conversar com os alunos e dar uma palavra amiga, e também já entra aquele contexto da Lélia Gonzalez, que é da Mãe Preta, que é sempre a mulher negra ali pronta para dar afeto, mesmo com todas as atividades que ela tenha. E outra coisa também, que é daqueles primeiros pontos em que a Fabi estava falando, que é enxergar uma personagem dentro dos quadrinhos como apenas sendo o suporte amoroso, aquela que é um suporte da personalidade principal do herói masculino. E isso me veio à mente muito uma das minhas personagens das HQs preferida, que é a Lois Lane, que para muitos ela é só o personagem que é o par romântico do Superman, é só a companheira dele, e que está sempre fazendo alguma besteira porque ela sabe que o Superman vai dar a vida para salvar ela. E, na verdade, às vezes nem é só isso, né? A Luísa é uma repórter, uma jornalista maravilhosa e que vai atrás da notícia, às vezes disposta até a dar sua própria vida para que a verdade se sobressaia. E que, às vezes, em algumas situações de perigo, o Superman vai lá e salva ela. Mas não necessariamente porque ela é totalmente indefesa e que sempre vai precisar desse suporte, mas sim porque ela está fazendo o seu melhor como profissional da comunicação. E que ela não é só interesse romântico, ela é um lado que torna o Superman mais humano por conta desse heroísmo diário de ser humana, né? Então, é isso. Ei, Júlia,
muito legal tu ter falado sobre isso, porque já nos anos 40, nas primeiras histórias. Gente, o que que tá tendo? Tá tendo. Pera aí um instante, gente, que tá uma loucura aqui. Gente, um negócio de uma carreata aqui, a essa hora. Por favor, que não seja pró-Bolsonaro. Tá em Adivinha. Belém? Não é possível. E aí, Júlia, já nos anos 40, essa coisa intrépida da Lois Lane já estava nos textos do Joe Shuster, entendeu? Claro que, com as devidas proporções, né? A gente está pensando ali os anos 40, a posição da mulher, né? E isso realmente até criava um desconforto, porque assim como a perspectiva da Mulher Maravilha, logo no começo, também criou desconforto pela independência dela, a Lois Lane criava muito desconforto porque ela tinha emprego. Porque literalmente ela era independente. Então, era preciso que, de certa forma, isso ficasse escamoteado, né? E claro que a gente vai precisar de algumas camadas para fazer essa leitura, mas fica muito claro hoje em dia, a gente pensando esse cenário que tu acabou de colocar e que a Fernanda colocou também a respeito, principalmente dessa essa ideia super das mulheres, o quanto que isso acaba resvalando justamente também nesse olhar que os quadrinhos vai colocar. Olha só, gente, o filme da Mulher Maravilha, 1984, tinha tudo para ser esse olhar que vocês comentaram aqui. Inclusive, nas primeiras entrevistas que eu vi da Patty Jenkins, eu fiquei tão empolgado porque nas entrevistas parecia que nós íamos ter uma Mulher Maravilha que ia incorporar justamente essa relação humana, deusa, mas também extremamente frágil, mas é uma fragilidade que não é a fragilidade que o homem entende como frágil, mas a fragilidade voltada para alguns conceitos de mulher. Me perdoem se eu estou me atrapalhando aqui nesse ponto, né? Que são características de mulher, né? Por exemplo, o filme, não sei se o Caio ainda está por aí, ou se ele viu, ele poderia de repente fazer um comentário sobre isso. O filme das Caças Fantasmas, né? Que foi agora feito com quatro mulheres. Piadas para a mulher, cenários para a mulher, falas para as mulheres. E muitos homens odiaram, porque não entendiam nada. E é como se as mulheres tivessem que entender todo o cenário masculino das piadas masculinas. Por isso que muita gente fica puto com a perspectiva da Capitã Marvel, que não ri das piadas masculinas. Sabe? Fernanda, é muito importante realmente olhar com essa crítica ferrenha a Maravilha. E sim, Júlia, a Lois Lane é muito importante no contexto do Superman quando ela se apresenta independente, mesmo nos anos 40. Deixa eu ver se tem aqui no. Dixon, tu falaste agora da Tina, não Pode foi? falar. Eu lembrei de uma coisa aqui, que... Gente, eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Então, assim, é o meu quadrinho favorito da vida inteira. E aí, quando eu tava, assim, na quinta ou sexta série, eu sempre tinha um quadrinho na mochila. Eu sempre levava pra escola para ler no intervalo. Então, eu sempre andava com meus gibis da Turma da Mônica. E eu lembro que eu gostava muito das historinhas da Tina. Então, eu sempre tinha gibi da Tina. E aí, eu comecei a fazer amizade com o menino que sentava do meu lado. E ele sempre pedia para ler também. Eu achava o máximo aquilo, né? Tipo, bacana. Na minha cabeça, toda vez que eu conseguia fazer alguém ler qualquer coisa, eu ficava muito feliz. E aí eu achava aquilo ótimo, né? A gente compartilhando as historinhas de gibi. Aí uma vez eu peguei ele no pulo, assim, falando com outro menino, né?
E eles estavam riscando o meu gibi da Tina com coisas inapropriadas para crianças de 11 anos, sabe? E aí eu lembrei disso agora, eu lembrei até na hora que eu estava lendo o texto, eu não lembro qual dos dois textos que fala, por exemplo, dessa questão dos quadrinhos que vão trazer dentro desses estereótipos femininos, essas representações, por exemplo, uma sexualização ainda na nossa infância, né? Então, depois eu descobri que ele queria ler os quadrinhos da Tina porque ele achava a Tina gostosa, sabe? Então, como tu falaste, Conceito de mulherão, né? Que os meninos queriam ver, era um né? mulherão. Puxa vida, a Tina era... Que foi até o que, nos primeiros quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, a Mônica, ela aparece assim, né? Nossa, a Mônica cresceu e ficou mulherão, né? Isso a Mônica, 15 anos no quadrinho. Mas, nossa, olha como a Mônica cresceu e ela mudou, né? Olha como ela criou corpo, né? A gente, nós meninas, quando a gente vai crescendo, entra na puberdade, a gente sempre ouve isso. Nossa, olha como que já criou corpo, sabe? E isso vai para dentro dessas narrativas, né? É muito, inclusive foi muito triste quando eu fiquei muito ansiosa quando foi lançar a Turma da Mônica Jovem, fiquei ansiosa demais. E aí, quando eu fui ler, eu fiquei, assim, decepcionada com o que eu vi da Mônica, sabe? Justamente porque eu sempre me sentia representada dentro desse estereótipo da mulher excepcional, que se distancia de qualquer coisa que fosse pertencente ao universo considerado feminino. E aí, quando eu vi a Mônica extremamente preocupada com tudo que pertencia a esse universo, né, eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu me identificava com ela. E aí ela foi trazendo vários estereótipos que são características, né, o que a gente tem como feminino, que elas não são necessariamente ruins, mas a forma como muitas vezes elas são representadas, elas vão contribuir para justamente essa leitura do feminino como algo extremamente superficial, que não tem profundidade nem complexidade. E só lembrando, né, aproveitar aqui que todos nós somos muito fãs da Mulher Maravilha, com todas as críticas necessárias. Quando o William Monston, né? William Monston, nunca sei falar direito o nome dele. Quando ele cria a Mulher Maravilha, ele está ali observando o cenário dos anos 60, 70, da revolução do pensamento feminino, né? Ele acompanha isso. Ele era ele tinha uma concepção de também fazer parte dessa crítica ao mundo machista, né? E ele tinha muita afeição ao movimento feminista. E a Mulher Maravilha, ela nasce com esse princípio, né? Ela já nasce com essa ideia de realmente estabelecer uma conexão com os diálogos de uma nova mulher, sabe? Mas, claro, impregnado do olhar que é bem de tirar quando camadas contra. Né? A Nina tá comentando aqui. Tem muitos quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, eu cheguei a colecionar também. E o comentário que eu mais ouvia nas bancas da revista era sobre o corpo das personagens. Gente, diga-se de passagem, a Turma da Mônica Jovem ainda é a maior venda do mercado brasileiro de quadrinhos. Né? A Mônica Jovem, a capa mais vendida de quadrinhos é a capa da Mônica, mesmo no Cebolinha, a capa mais vendida dos quadrinhos do cenário brasileiro. A importância que tem, né? A turma da Mônica Jovem. A Nina, sobre o corpo das personagens. Nunca esqueci de um comentário de um rapaz que dizia: não vou mais precisar ver hentai, né? Enfim, os quadrinhos eróticos, né, do mangá. Vou comprar as Turma da Mônica. De novo, né? Tem um modelo aí que é replicado o tempo todo, e esse modelo ainda faz parte da nossa realidade. É um modelo difícil de você formatar na cabeça de muitos jovens, né, da sociedade como um todo.
mas que naturalmente ele tem caminhos, né? E como a gente, aqui no nosso grupo, a gente vê que quadrinhos, por exemplo, é um caminho de reflexão, é um caminho para construir novos olhares, para você trabalhar novos comportamentos. E claramente é importante que todos nós, a Fabi colocou muito bem isso antes da fala do Lucas, que todos nós realmente possamos pensar. Eu estava até dando essa aula hoje, uma turma de comunicação de primeiro semestre que eu tenho aqui na Estácio de Comunicação e Política, e eu dizia para eles que a perspectiva política não tem nada a ver com o partido, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com ser esquerda ou ser de direita. Política tem a ver com sua atuação no seu espaço de ação, né? Ou seja, política tem a ver com o teu cotidiano, com o que você faz. Aqui, por exemplo, né, é um espaço, por mais que esteja tratando aqui uma reflexão sobre as mulheres, sim, é importante ouvir os homens, desde que esse cenário esteja dentro de um espaço para o debate, de um espaço para se pensar o alargamento desses conceitos, né? Então, efetivamente, e a minha esposa, a Carol, ela realmente tem uma crítica a essa coisa, né? Dar voz, né? Ela faz uma crítica bem interessante a isso. Então, em um grupo como esse, todos nós, naturalmente, devemos usar desse nosso conceito político, né? Ou seja, da nossa atuação no nosso espaço. Aqui, esse é o espaço de falar, esse é o espaço de aprender, esse é o espaço até de errar, né? É o espaço do debate, né? Essa é a proposta de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudo, como é o nosso caso, né? Para a gente poder construir a nossa veia de cientistas sociais. Bom, a gente está chegando ao final, gente. Já estamos chegando aí às 8 horas da noite. Fabi, queria que tu encerrasse umas últimas palavras para fechar aqui a tua fala aqui no Mulheres nos Quadrinhos. Ok. Primeiro eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo. Realmente é um debate, um assunto muito importante, muito pertinente, então a participação de todos é de extrema importância, falando tanto no campo da pesquisa, que é o que nos trouxe aqui, mas também dentro do nosso campo, como o Dixon falou agora, político. E eu acho também muito pertinente essa fala da Nina, que eu acho que dá para trazer não uma conclusão, mas uma provocação para a gente, para os nossos estudos e para as nossas discussões. Que ela falou desse comentário que fizeram, né? Não vamos precisar ver em vou comprar as revistas da Turma da Mônica. E traz outra questão que é muito pertinente quando a gente fala de representação feminina, quando a gente fala da jovialidade, quando a gente fala da representação dos corpos femininos jovens e infantis, que também traz uma problemática muito grande. Então, é um assunto que é bastante amplo, tem muita coisa para a gente pesquisar, tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente tentar buscar, não exatamente soluções, mas caminhos para a gente procurar soluções para todos esses problemas. Muito obrigado mesmo, gente. Muito, muito enriquecedor. Não sei se o Dixon ainda está aí. Oi? Eu acho Teu que microfone estava mudo, porque áudio. tu estava falando, eu estava ouvindo aqui, né, do outro quarto, mas não estava ouvindo no computador. Oi, Fabi, tu terminou, Fabi? Eu te cortei? Não! Ah, tá. Eu fiquei esperando, eu não estava te ouvindo. Tá. Então, gente, nas nossas próximas reuniões, nós vamos ter uma nova dinâmica, que eu acho que vocês vão curtir pra caramba.
nós vamos agora resenhar séries, nós vamos resenhar quadrinhos. E aí o mais interessante disso é que vai exigir efetivamente a participação de vocês, tá? Então, a proposta é que para nossa próxima reunião, que eu não tenho a data aqui, mas depois a gente coloca lá no grupo, na nossa próxima reunião, a gente faça uma resenha... Dia 7. Dia 7, obrigado. Que na nossa próxima reunião a gente faça uma resenha crítica baseado nas nossas discussões, nas leituras que todos estamos fazendo, do filme Zack Snyder, Liga da Justiça. Tá? Beleza? Então, na nossa próxima reunião, nós vamos debater, e aí todos devem participar, ok? Quem ainda não assistiu, se quiser, fala com a gente aqui, que eu dou um jeito de disponibilizar o filme para vocês, mas dá para baixar, tá, gente? Para quem ainda não viu, para quem tiver com dificuldade, eu tenho o filme, eu posso disponibilizar para vocês. Aqui, a Nina tem o filme, pode disponibilizar também, tá? E aí eu vou jogar essa bomba termonuclear no colo de vocês, tá? Nossa próxima reunião, nós vamos começar agora, literalmente, a pensar esse espaço mais amplo, onde todos nós agora vamos fazer nossas observações, nossas críticas, nossas análises, tá? Em cima de um objeto específico. O primeiro objeto que nós vamos estudar, tá? É o Zack Snyder Liga da Justiça. Fiquem à vontade, inclusive, para fazer comparativos com o horroroso Liga da Justiça de 2017. Dixon, deixa eu só falar um negócio, só para esclarecer um pouquinho mais metodicamente como é que vai ser. Cada semana, cada reunião nossa, a gente vai indicar um livro, um filme, uma série, um quadrinho, para que vocês consumam, né, ao longo desses 15 dias de uma reunião para outra. Isso não vai influenciar nas nossas discussões teóricas, tá, gente? A gente vai continuar tendo as nossas discussões teóricas, textos que abarquem isso. Qual é o objetivo dessa indicação? É que a gente tire um tempo da nossa reunião para debater isso. A Júlia vai fazer uma resenha maiorzinha, né, digamos assim, sobre o que a gente indicar. E aí que é importante que cada um traga a sua percepção a partir das teorias que trabalha, ou a percepção a partir de consumo mesmo, para que a gente transforme isso no material visual. O que eu quero dizer com isso? Que de 15 em 15 dias, o grupo de pesquisa ele vai indicar para o público, e aí a gente vai postar tanto no circuito como lá no KB, vocês podem postar nas redes sociais de vocês também, uma indicação do grupo de pesquisa para que outras pessoas assistam, tanto as séries como os filmes, o material que a gente vai estar discutindo aqui. Ficou claro? Gente, tudo tranquilo. Então, meus amores, muito obrigado por mais essa sexta-feira maravilhosa, desses encontros que estão se tornando incríveis. Obrigado pela participação de todos e todas. Dicon, tu já falaste sobre a questão do nosso seminário? Ainda não. E sobre as ausências, quem precisar faltar? Não, a parte metodológica não. Esqueci. Né? A parte chata. Gente, nós vamos falar de prazos, então. A gente discutiu aqui, né, um grupo de coordenação e decidimos fazer um seminário semestre. Então, todo final de semestre, a gente tem um seminário com as produções que foram no grupo. O que quer dizer com isso? Os artigos que vocês escreverem, que estão trabalhando, a gente vai apresentar na última reunião de junho. Essa reunião vai ser aberta para o público, para quem quiser assistir. E no final do ano, a gente pretende fazer um congresso, um mini congresso mesmo, que as pessoas possam submeter artigos, que a gente faça grupos temáticos. Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar os artigos de vocês. Então, o que é importante? Que todos os artigos estejam prontos até junho, tá?
e aí vocês caminhem junto com quem está orientando vocês. A gente já dividiu todo mundo aqui, tá todo mundo já com seu orientador, sua orientadora. Trabalhem junto com essas pessoas para que esses artigos fiquem prontos para a gente apresentar na última semana de junho. O outro ponto é que quem precisar faltar, todas as nossas reuniões são gravadas, então quem precisar faltar pode assistir depois a reunião, fazer um pequeno resumo da reunião, das suas percepções da reunião, no máximo uma lauda, e apresentar até a reunião seguinte para ter essa falta justificada. Lembrando que 2 faltas a pessoa está fora do grupo, tá? A gente já teve alguns colegas que desistiram, que disseram que não iam conseguir acompanhar, então é importante que a gente entenda que, como a gente é um grupo de pesquisa que está sob o guarda-chuva da CAPES, a gente tem algumas normas a seguir, então a gente precisa ter esse compromisso. Até para que lá pelo meio e final do ano a gente consiga incluir todos vocês quanto pesquisadores também no CNPq. Tá ok, gente? Beleza. Tá, gente? Então, nossas próximas atividades prometem. Inclusive, quero ver todo mundo com a sua análise, sua crítica e as suas observações metodológicas do Zack Snyder Liga da Justiça. Tudo bem, gente? Então, grande abraço a todos e a todas. Boa noite, gente. Que a força esteja com vocês. Até a próxima, galera. Grande abraço. Boa noite para todo mundo. Valeu, gente. E bons estudos desde já para todo mundo. Bom final de semana. Falou. Boa noite para todo mundo.